Jailton. Cadê tu, fio? Hein? Peraí, vamos lá. Consegue habilitar? Olá! Olá! Vamos começando, Olá! daqui a pouco o pessoal... Boa noite! Boa noite, Jailton. Depois de muito batalharmos, finalmente conseguimos. Nossa, que sacrifício! Peço desculpas aí para quem não está assistindo nesse momento, né? Problemas técnicos que Mas não dependem da gente. acontece, olha, eu já assisti muitas lives, já vi live da Tatiana Gebrael, que faz live aí há não sei quantos anos. Recentemente vi uma do Amit Goswami, aquele físico, né, da física quântica. Foi muito divertido o que aconteceu com eles, porque eles começaram a live sem saber que estava rolando a live. Então, o que Ó, aconteceu? Eles estavam discutindo um monte de coisas técnicas, de assuntos deles, de um evento que eles estavam preparando, assuntos de bastidores, todo mundo ficou sabendo. Então, acontece. faz parte. Aqui, eu tô te vendo deitado, eu tô com o telefone em pé, Tá, mas você me vê certinho, pelo menos? eu tô te vendo na horizontal. Mas você me vê de cabeça para baixo? Como é que é? Não, eu tô te vendo assim, deitado. Sua cabeça está aqui, ó, na minha mão, assim. É, você para mim Eu tô também com o tá telefone em assim. pé, eu não sei como é que você tá com o telefone aí. O meu eu botei Você tá com o telefone no deitado? horizontal. O meu tá no horizontal. Você acha que fica ruim assim na horizontal? Então coloca ele na vertical aí, porque eu acho que. Não sei como é que tá o pessoal aí, como é que vocês estão assistindo aí. Leila, Nelson, E aí, como é que gente, assim vocês fica estão nos melhor? assistindo? Gente, Aí, amo agora sim, vocês, beleza. sabia? Porque vocês são as pessoas mais queridas. Agora eu fiquei meio tortinha assim, né? Vou ficar aqui assim, ó. Ficou legal assim? Eu vou ficar torta aqui o vídeo inteiro agora. Não, Ai, tranquilo. gente. Peraí, deixa eu ajustar isso aqui. Pelo menos a Então, gente se vamos lá, diverte, ó. né? Márcio entrou, Carol, Leonardo, Thelma. Olá, boa noite. Obrigado aí por estar nos assistindo. Obrigado pela paciência. Ai, não é? Muita paciência. E aí, gente, deixa eu ver se eu tiro pelo menos esse negócio de luz aqui, assim, né? Uns holofotes que não dá, né? Ah, peraí. Vamos ver aqui, fazer uns. Pronto. Me veem bem. Legal. Tranquilo. Ó, Piadinha. A gente tá fazendo Flávio, meu essa amigo live. Flávio, quanto tempo que eu não te. Como é que é? Calma aí. Vai Tá ficar nessa travando o euforia teu falando vídeo aí um em pra cima mim. do outro. Tá bom agora? Vocês me ouvem? Tô te ouvindo perfeitamente. Então tá. Então pode. Deixa eu só fazer minha piada e eu já deixo você falar, porque eu queria muito fazer. Tá beleza? Vamos lá, ó. Flávio Quiroga, Júlio Peçanha, Lu Brandão. Pô, quanto tempo que eu não vejo essa galera. Um abraço aí pra vocês, meus amigos aí de longa data. Suzana, você tá aqui também, querida. Que máximo. Muito bom, muito bom. Então, gente,
web, o que está, né? Então posso falar tranquilamente, só um pouquinho mais devagar, talvez, para não ter confusão aí, né? Seguinte, Jailton e eu, a gente vai lançar uma série de vídeos, esse é o primeiro, para falar sobre empreendedorismo, propósito de vida, desenvolvimento pessoal. Vou começar então apresentando esse querido, apresentar rapidamente, porque já, né? Porque Jailton e Jaqueline, a gente trabalhou juntos na Petrobras, né? Eu conheci o Jailton na Petrobras, na minha outra vida de geógrafa. E foi muito bacana, porque o Jailton é um cara muito especial, foi muito bom ter trabalhado com ele, aprendi muito com esse cara, muito sobre relacionamentos profissionais, né, sobre postura, sobre levar a vida com leveza. É um cara assim que está sempre sorrindo. Então era muito bom trabalhar com o Jailton, porque era sempre alto astral, né? Eu entregava para ele um monte de problema para resolver, ele ria, né? Então, nos reencontramos recentemente nesse mundo virtual, né? Descobrimos que fomos para o mesmo caminho do coaching, né? Ele está indo aí mais pelo lado do empreendedorismo, do business coaching, mas também trabalha com life coach. Ele vai falar um pouco mais sobre essa área de trabalho dele. Eu queria só realmente explicar por que nós dois, né? Da onde a gente se conhece, qual é a relação entre nós dois, e é algo assim muito bacana. É muito bacana reencontrar esse cara e ter a oportunidade de estar trabalhando com ele novamente. Só que agora numa outra fase das nossas vidas, né? E eu vou falar um pouco mais sobre isso quando eu começar a falar do propósito de vida, que vai ser o tema que eu vou abordar. O Jailton vai abordar um pouco mais a parte do empreendedorismo, né? Então, eu sou a Jaqueline Carlile, fui, me formei em geografia, trabalhei quase 15 anos nessa área da geografia, no ambiente corporativo, grandes empresas, grandes instituições, dei aula em universidades, né, inclusive para engenharia, geografia. Tive assim, um bom reconhecimento nessa carreira de geógrafa, alcancei um bom nível nessa carreira de geógrafa, um bom nível profissional, tive assim, cheguei digamos, num status muito bacana, mas isso não era suficiente para mim, né? Até que eu comecei a fazer, a me empenhar mais e me desenvolver naquilo que era até então os meus hobbies, né? Principalmente yoga. Então, fiz uma formação na área do yoga, depois fiz uma formação como terapeuta. O coaching ficava ali me cercando já há uns 5 anos. Eu ainda estava na Petrobras a primeira vez que eu fui ver uma formação sobre coaching, mas eu tinha um preconceito com o coaching que finalmente se rompeu por completo esse ano e agora sou coach, né? Estou me especializando, na verdade já estou especializada, né? Porque os meus clientes vêm sempre com a mesmo objetivo, transição de carreira, lei da ressonância, ou desenvolvimento, conhecer seu propósito de vida, que acaba levando para uma transição de carreira, né? Então é muito bacana isso, porque tem tudo a ver comigo, né? É algo que eu posso falar muito bem, posso, porque cometi erros, então posso ajudar as pessoas a não cometerem esses mesmos erros, e cometi acertos. A gente aprende com os nossos erros, mas também aprende com os nossos acertos. Fala aí você Certamente. agora, Jailton. Então, muito boa noite para todo mundo mais uma vez. Eu conheci a Jaqueline na Petrobras, como ela falou, né, a gente trabalhou juntos, ela era minha carrasca, vamos botar assim, né? Ela me entregava vários problemas para resolver, mas enfim. Eu acho que o que a gente escolhe, a gente tem que abraçar, seja o que for, né? E a minha formação, eu venho
é, da área do petróleo há 8 anos, né? Então, me formei químico no ano de 2004, depois fiquei aí na parte empresarial, depois fiz uma pós-graduação, fui dar aula em faculdade, entrei para a Petrobras, continuei dando aula em faculdade, saí um pouco da área de educação. E aí eu sempre descobri, né, na época como empresário no ramo da educação, que eu tinha propósitos para ajudar as pessoas. Eu não sabia por quê, não sabia nem o que era, de que forma que eu ia fazer, mas eu sabia que de alguma forma eu ia fazer através da educação. E aí, quando eu entrei na Petrobras, eu entrei numa, vamos colocar assim, todo mundo passa por isso, ou a maioria das pessoas, numa zona de estagnação, né? Eu estava ali onde eu queria estar, ganhando o que eu queria ganhar, e a gente acaba se acostumando, mas eu sempre tive essa veia empreendedora. Então, caí nessa zona de conforto aí por alguns anos, conquistei várias coisas, né? Mas fazer algo a mais me fomentava muito. E fui deslocado um pouco da minha área, né? Dentro da Petrobras, aproveitei muito dos conceitos que eu já tinha de engenharia de petróleo, né? De química, mas eu não atuava diretamente com isso, atuo na área ambiental até hoje, amo o que eu faço, mas aquilo não era suficiente para mim. E aí, como é que eu fui conhecer esse universo do coach? Na verdade, eu acho que eu já fazia isso a vida inteira, eu não sabia por quê e como, mas eu fazia, né? É, e aí, no ano de 2015, mais precisamente, para todo mundo entender como é que foi a minha história, como é que foi a minha entrada nesse universo, eu conheci uma modalidade chamada marketing de rede, marketing multinível, marketing de relacionamento. Por que que eu conheci isso? Porque eu entrei num declínio financeiro muito grande. Então, foi a minha segunda queda na vida, né? A primeira queda foi uma queda empresarial, onde eu tive um negócio, né? Eu tive uma escola, e esse negócio não foi muito bem sucedido, e aí foi mal feito e de forma que eu levei uma pancada na transferência dessa sociedade e perdi alguns milhares de reais. E aí, como eu já estava aí nesse lance de vida estagnada e você acaba ganhando um bom salário, tendo uma vida estabilizada, você acaba relaxando um pouco, entra numa zona de conforto. Então, para quem lembra aí, no ano de 2015, houve o início da Lava Jato e houve a divisão dos royalties. Então, eu estava também numa transição de carreira dentro da Petrobras, eu tinha aberto mão aí de uma parte do meu salário para tentar uma carreira gerencial, isso com todas as reviravoltas que teve na empresa. Isso não deu muito certo, né? Eu tive perda salarial, não recuperou, e com a divisão dos royalties, todas as prefeituras quebraram e a gente tinha aí um patamar de vida bem bacana, né? E isso caiu para menos da metade. Com isso, eu também sofri aí um problema de doença dos meus pais. Então, em 2016 eu perdi meu pai e há pouco mais de um mês eu perdi minha mãe. Então, isso foi um problema que gerou diversos problemas para mim. E aí, quando eu fui perceber isso, eu já estava ali, ó, até o talo de problemas financeiros. Eu não entendia por quê e achava que a culpa era de qualquer pessoa, de qualquer circunstância, menos minha. Só que não. Quem provocou toda essa situação fui eu. Então, eu fui buscar e aí conheci essa modalidade aí do marketing. Tá todo mundo me escutando bem aí, já que tá travando? Jaque. Bom, aí eu conheci essa modalidade do marketing e dentro disso eu conheci o coaching, né? E aí eu fui ver que eu fazia isso, eu gostava, né, de estar ali explanando para pessoas, de estar ajudando pessoas, de estar ensinando para pessoas, de estar liderando pessoas. E
Então, nesses 2 períodos aí, se eu somar, vamos colocar que eu tive uma perda aí de uns 300 a 400 mil reais, né, de dívidas acumuladas. E aí eu falei assim, não, isso tem que ter um porquê, tem que ter um propósito, enfim, a gente aprende, como você falou, com os erros, né? E aí eu fui buscar a formação justamente na área financeira. Como eu já tinha quebrado numa área empresarial, eu também, putz, você faz um retrocesso todo da tua vida e você vai ver os erros que você também cometeu lá atrás, o que te fomenta a ter esse impasse todo na tua vida. Então, eu fui parar no coaching dessa maneira e hoje eu ajudo pessoas com educação financeira, eu ajudo pessoas com performance, eu ajudo pessoas a quebrarem esses tabus e evoluírem aí na sua caminhada profissional, pessoal, enfim, para que não passe pelos mesmos problemas que eu passei. E graças a Deus estamos saindo dessa situação. Então, hoje eu tenho muito prazer de fazer o que eu faço. Profissionalmente, posso dizer que eu sou uma pessoa muito realizada com tudo que eu faço hoje. É isso. Muito bom, gente. Então, como eu falei no início, né? O objetivo dessa live é mais a gente se apresentar e dar os primeiros passos. A gente vai ter uma série aí de 6 lives, né? 7 com essa, né? Porque é a primeira, então teremos mais 6. A gente vai lançar o calendário para vocês certinho, tá? A partir de amanhã já vai estar liberado o calendário com as próximas datas. Fazer convite para todo mundo. Então, diante dessas apresentações, eu agora vou falar um pouco sobre por que, né, propósito de vida é algo que vem se falando cada vez mais sobre buscar o propósito, né? Então, o que é esse tal de propósito, né? Por que que é tão importante você encontrar um propósito, né? Principalmente para empreender, né? Mas não só empreender no sentido de você montar um negócio, criar um negócio, abrir uma empresa, né? Vocês vejam, para mim, né? Por que que eu fiquei tão feliz com esse reencontro com o Jailton nessas circunstâncias? Para mim, o Jailton é um exemplo de empreendedor realmente, né? Porque ele tem essa consciência empreendedora não só no sentido dele ter um negócio, dele iniciar um empreendimento. Tem um conceito que está surgindo e que está ganhando força cada vez mais, que é o do intraempreendedorismo, né? O Jailton, ele já era um intraempreendedor antes mesmo desse conceito estar na moda ou até mesmo existir, porque ele é um desses caras que realmente ele, ele toma posse da posição dele na empresa, ele tem o entendimento de que empresas se fazem por pessoas, que o sucesso da empresa é o sucesso dele e vice-versa, né? Ele talvez vá falar um pouco mais aí sobre essa parte gerencial, mas Jailton, ele tem realmente uma característica de líder, líder real, não de ser um chefe, né? Então, é aquele cara que sabe liderar porque realmente tem essa consciência de entender, né? De aproveitar melhor o que as pessoas têm de melhor, né? E isso tudo por quê? Porque ele tem um propósito, né? Ele vai falar sobre isso aí, mas não digo que esse seja o propósito do Jailton, mas uma coisa que eu via no Jailton, que talvez faça parte aí do propósito dele, seja algum dos elementos do propósito dele, é que era aquele cara que queria sempre estar num ambiente de trabalho harmônico, né? Então, a harmonia nas relações pode ser um propósito, né? Ensinar as pessoas a ter harmonia nas relações. Assim como o Jailton, o meu propósito de vida envolve ajudar pessoas, né?
eu sempre tive isso, né? Tem aí, não sei se a minha mãe entrou, mas eu tô vendo que o meu irmão tá aí, né? Ela tinha entrado na live anterior, eu não sei se ela entrou nessa, porque a gente teve uns probleminhas. Mas, desde que eu me entendo por gente, né? Começando a virar gente, o que que eu ouvia da minha mãe e depois, conforme meus irmãos cresceram, o que que eu sempre ouvi deles, né? Do meu irmão e da minha irmã. Que eu tô sempre querendo ajudar demais as pessoas. Né? E eles me falavam disso como uma coisa assim, cara, olha mais para você, né? Faça mais por você, você faz demais pelos outros, para com isso. E, gente, isso não faz sentido para mim, né? Eu necessito que, assim, a minha vida, para ela ter sentido, eu preciso ver que eu estou entregando algo para a sociedade, eu preciso enxergar que aquilo que eu estou fazendo realmente tem um valor para a humanidade, tem um valor social, tem um propósito que não é simplesmente ganhar dinheiro, né? Como eu falei para vocês no início, eu tive empregos muito bons, inclusive o meu último emprego na Petrobras me proporcionou muitas coisas. Eu viajei o mundo, eu conheci a maior parte dos lugares que estavam assim nos meus top 10 de sonhos de lugares para conhecer. Eu fui para a Índia, fui para Machu Picchu, né? Fui para Colômbia, lá para o Caribe. Fui para muitos lugares, gente. Visitei vários países na Europa, mas tinha sempre aquela sensação de que faltava algo, né? E quando eu entrei na Petrobras, eu entrei assim, sentindo agora sim, vou fazer algo de bom para o mundo, né? Vou ajudar o meio ambiente e tudo mais. Mas aí a gente vê que a realidade é outra, né? Então eu saí da Petrobras mais ou menos nessa época que rolou aí toda a situação da Lava Jato, né? Tava realmente já ganhando força total. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz porque eu já não aguentava mais estar naquele emprego. Aquele emprego não tinha mais. Ele já estava me sufocando a ponto de eu levantar e pensar o que eu estou fazendo da minha vida. Eu levantava todos os dias e a primeira coisa que eu pensava era: lá vou eu entregar um terço, quiçá mais, porque na Petrobras eu chegava às vezes a trabalhar 60, 70 horas semanais, quando não 80, 90, tá? Parece absurdo, mas não é, gente, não é. Eu cheguei a ter períodos assim, períodos que tinha emergência, simulações, enfim, era pesado, já não sabe disso. Né? Então, assim, o problema não era trabalhar muito, porque hoje em dia eu trabalho muito mais e ganho muito menos. Mas o meu senso de realização, ele subiu, assim, não dá nem para explicar o quanto, né? Ainda não recuperei o meu padrão de vida, mas hoje sim eu me sinto vivendo o meu propósito, né? Uma coisa que eu sempre quis na minha vida, ser professora. Assim, é a profissão mais constante, né? Só que não é ser professorinha, eu queria ser a educadora, né? A pessoa que vai fazer a diferença na vida de outras pessoas. Eu vi aqueles filmes, né, de professores, eu pensava, eu quero ser que nem eles, transformar a vida de outras pessoas, né? E era aquilo que fazia sentido para mim. Tanto que desde os 13 anos eu tinha isso muito claro para mim, que eu queria não só ajudar as pessoas, aí é que tá. Eu tinha que realmente, assim, ver um impacto, uma transformação na vida das pessoas, no sentido, assim, de ver que aquela pessoa, ela realmente estava realizada, ela tinha se encontrado consigo mesma. É claro, naquela época eu não tinha tanto isso, assim, eu não tinha isso tão bem elaborado, né, com 13 anos. Mas a minha inspiração, a minha motivação para querer ser professora era ser igual aqueles caras, aqueles professores que eu via nos filmes. E o que aqueles professores que eu via nos filmes faziam era transformar a vida daqueles alunos, né? E muitas vezes histórias reais,
né? Algumas de ficção, mas outras reais. Então era aquilo que eu queria. E hoje eu tenho muito claro que o meu propósito de vida diz respeito a reconectar as pessoas com elas mesmas, né? De que elas possam abrir os olhos pela manhã e a primeira coisa que vem à cabeça delas é pensar: meu Deus, muito obrigado. Muito obrigada, gratidão, gratidão, porque eu tenho mais um dia nessa terra maravilhosa. Eu tenho mais um dia para viver, eu tenho mais um dia para ter experiências maravilhosas, para encontrar pessoas, sabe? E o propósito de vida de cada um é diferente, gente. O propósito de vida de uma pessoa pode ser escalar montanhas. E se ela não fizer isso, ela vai passar por essa vida sem sentido. E por que eu estou dando esse exemplo de escalar montanhas? Porque quando se fala em propósito de vida, às vezes isso envolve uma transição de carreira, por uma transição, por uma transformação, gente. Eu conheço pessoas que estão alinhados com o seu propósito de vida, mas que estão realizando outros trabalhos, que não estão exatamente ligados com esse propósito, né? E tudo bem, né? Se ela consegue fazer as duas coisas, ainda não consegue ganhar dinheiro com aquilo, porque às vezes não, né? Não é todo mundo que vai conseguir, né? A gente sabe que também existe toda uma questão quântica, mas também uma questão de relações sociais, de crenças, né? Que às vezes impede da pessoa chegar na alta performance dela, no nível mais elevado, né? Existem pessoas que ganham a vida escalando, existem pessoas que ganham a vida surfando, mas existem pessoas que têm o seu emprego e ainda assim fazem essas outras coisas que eles realizam. E aí eu não estou falando de hobby, tá? Porque a pessoa ela pode estar conectada com o propósito de vida dela e ter hobbies, tá? Eu estou citando esses exemplos, não confunda, né? Porque existem pessoas que surfam por hobby, né? Porque aquilo faz ela se renovar, ter mais disposição, é uma higiene mental, né? Então, assim, isso é uma outra coisa muito importante, né? Para a gente se alinhar com o propósito de vida, é necessário estabelecer um gerenciamento de pensamentos e emoções constante e profundo, tá? Consistente. Então, para isso, às vezes a gente precisa buscar ajuda, né? E pode ser ajuda de um coaching, pode ser ajuda de um terapeuta, pode ser ajuda de um familiar, mas, gente, tenham em mente que precisa ser uma ajuda, primeiro, de alguém que vocês confiem, segundo, de alguém que entenda que que já tenha conquistado algo no sentido disso aí que você tá querendo conquistar, né? Então, na hora de conversar sobre propósito de vida com alguém, não adianta você ir conversar com uma pessoa que está completamente desalinhada, não tem sentido na vida, não sabe por que vive, né? E aí eu aproveito aqui para já dar uma finalização, deixando esse questionamento para você. O que te move, né? Emoção, gente, né? Vou pegar aqui do inglês emotion, né? Motion em português é a mesma coisa, porque moção remete a movimento, né? Então, o que faz teu olho brilhar? O que dá sentido à tua vida, né? Por que você acorda de manhã? Me responda isso. E, gente, essa é uma pergunta que, olha, 90% das pessoas não respondem corretamente. E quando eu digo de não respondem corretamente, não é porque existe uma resposta pronta para ganhar 10 na prova. É porque elas estão
desconectadas de si mesmas. Elas precisam de uma reconexão com os seus corações, elas precisam realmente de uma organização de pensamentos, de uma reestruturação de mindset, porque não dá para acordar de manhã porque você tem que ir trabalhar. Não dá para acordar de manhã e sair da cama simplesmente porque você tem que sustentar a família. Precisa de mais, sabe por quê? Senão um belo dia você acorda, muita coisa pode acontecer nesse belo dia. Você pode surtar e perceber que passaram-se 30, 40, 50, 60 anos e tudo aquilo que você viveu não fez nenhum sentido para você. Ou pior, você pode acordar e perceber que você está num leito de hospital e você não fez nem 10% das coisas que você sonhava, né? E sonho, gente, eu ouço muita gente assim que está aí no caminho do desenvolvimento, principalmente na hora do coaching, falando: eu não quero saber de sonho, eu preciso de objetivos, metas, não sei o quê. Cara, eu gosto muito de uma coisa que o Augusto Cury fala, porque para mim, existem duas coisas, tá? Sonho, disciplina sem sonho cria autômatos, tá? Quem fala isso é o Augusto Cury, eu tô parafraseando ele aqui agora. E sonhos sem disciplina não levam a lugar nenhum, criam um ser fantasioso, aéreo, que não sabe o que quer da vida e não chega a lugar nenhum. Agora, sonho com disciplina, aí sim, gente, aí você começa a criar uma realidade que é aquilo que vai te trazer realização, que vai te fazer sentir que realmente você está vivo, que vale a pena acordar todo dia de manhã e acordar cedo e, sabe, ficar 12, 15 horas. Gente, eu assim, 7 de setembro, eu não lembrava que era feriado. Né? Me ligaram para marcar uma reunião, eu falei, sexta-feira, é o dia que eu tenho livre, é sexta-feira que tá mais tranquilo. E aí eu entendi por que a minha sexta-feira estava mais tranquila. Porque a pessoa falou para mim, então, já que sexta não vai rolar não, porque é feriado, eu não vou trabalhar no feriado. Não lembrava, gente, porque, sabe, eu realmente, assim, ainda não cheguei no nível que eu quero e acho que a gente nunca vai chegar. Mas, assim, o que eu quero dizer, eu ainda não tô naquele padrão de vida que eu tinha quando eu estava na Petrobras. Mas eu tô feliz demais, gente. Feliz demais. E no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre o que é felicidade e o quanto o propósito é importante pra gente viver realmente feliz. Falei pra caramba, hein, Jailton? Passei aí do meu tempo que a gente tinha Pois combinado. é, Desculpa né? aí, Time, time, time. Time, time. será que ainda vai dar tempo da gente abrir para as perguntas? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu só falar um pouquinho, tá? Porque a gente guarda, é uma série de 6 vídeos, né? Vou começar pegando um gancho aí que você falou sobre sonhos, sobre metas e o porquê, quais são os propósitos que a gente tem, né? Então, eu vou pegar já uma frase do Lai Ribeiro, né? Atire na lua para você acertar pelo menos as estrelas. Tá? Então, você precisa ter sonhos, você precisa ter metas, você precisa ter propósito e o porquê que você faz isso tudo. Né? Então, eu costumo dizer para as pessoas que qualquer coisa que você faça na vida, ela precisa ter 3 pilares. Uma, isso tem que ser prazeroso. Se não tiver prazer, não adianta, não vai à frente. Isso tem que ser útil. Se não tiver utilidade também e você tem prazer naquilo, também não vai à frente. Isso tem que ser lucrativo. Porque se não tiver lucro, também não vai à frente. Nada que você faça vai à frente sem esses 3 pilares. Um deles, você vai fazer isso por algum momento, durante algum tempo, mas isso não vai se sustentar. Porque senão você vai cair
no, no sentimento de desmotivação, como você colocou aí, né? O que você fazia antes era lucrativo para você, tinha utilidade, mas não te dava mais prazer, tá? Se você tem utilidade, tem prazer, mas não te dá lucro, também não te sustenta. Então a gente vive num mundo capitalista. E aí você precisa de dinheiro para tudo. Hoje você se veste, você bebe, você sai, você estuda, você evolui na vida, você respira, você enxerga por conta do dinheiro. E aí a gente está muito acostumado a ver as pessoas falando assim, ah, não, tal, eu vou estudar, uma hora vai acontecer, e não, tá bom do jeito que tá. Quando você para perguntar para alguém hoje, sua vida tá legal? Ela fala assim, tá ótimo. E aí, quando você vai averiguar, o que é ótimo? Né? Então, talvez porque ela tenha propósito, ou talvez porque ela não vivenciou algo de melhor. Eu não estou dizendo melhor de material. Cada um vive do jeito que quer. Não é pecado nenhum você querer muito, não é pecado nenhum você querer pouco. Mas aquilo que você tem é o suficiente para você? Esse é o primeiro ponto. Né? Então, essa parte da grana, né, do dinheiro, ela doeu muito para mim. Por quê? Por alguns motivos. Eu sempre estou subindo o sarrafo. Eu acabei de dar um salto, eu bati aquela marca, eu já aumento o sarrafo, eu não tenho metas. Eu vou sempre elevando, né? Então, nunca para mim tá bom. Então, se hoje eu conseguir conquistar X, amanhã eu quero 2x. Se eu conseguir bater os 2x, depois eu quero 3x e assim vai. Mas por que eu quero isso? Para que eu quero isso? Aí que vem o propósito. Porque dinheiro por dinheiro não é nada. Você tem que ter um propósito para aquilo ali. Então, tem alguns pilares aí de riqueza, tem alguns pilares que você precisa. Você que eu digo são as pessoas que estão nos assistindo, óbvio, né? Que a gente precisa ter. Por que que eu quero isso? Por que que eu quero tanto? Por que que eu preciso de tanto? O que que eu vou fazer com isso? Da onde é que é a origem do que eu estou conquistando? Isso de fato é necessário para mim? É para o meu ego ou é para ver eu fazer algo melhor? Para eu poder ajudar outras pessoas? Então, assim, no meu caso, o meu propósito, hoje eu tenho um propósito muito bem definido. Para quem me acompanha há algum tempo, viu tudo que eu passei. O meu grande propósito hoje é um dia fundar um lar de idosos, um ou mais, para eu bancar. Para que eu possa fazer isso? Por que isso? Porque isso foi uma dor. Eu tinha de custear, junto com meu irmão, o tratamento dos meus pais. Mas isso não foi suficiente, nem iria impedir os meus pais de partirem. Só que quantas pessoas que existem no mundo, vamos botar assim a nível de Brasil, ou Rio de Janeiro, ou Curitiba, é onde a gente está, que têm os seus idosos e que não têm condição de cuidar, de dar a dignidade que eles precisam. E aí quando a gente vai ver, tem uma sequência lógica, né? Todo mundo um dia foi criança, não tinha preocupações, não tinha dívidas, começou a trabalhar com 15, como foi meu caso, 18, 20, 20 e pouco, mas beleza. E aí vai passando a vida do jeito que a vida vai impondo, né? Então, tem uma realidade que eu costumo mostrar para as pessoas. Uma pessoa hoje que ela vive, por exemplo, com um salário mínimo, né, em torno de 900 e poucos reais, ela ganha 30 reais por dia, 31 reais por dia. Tá? E aí quando a pessoa vai para uma formação de nível técnico, ela, sei lá, está na faixa dos 2.000 reais por dia, por mês. Né? Então isso significa que ela ganha 60 reais por dia. 60 reais por dia tá bom? 60 reais por dia dá para você? Aí muitas das vezes as pessoas vão falar assim, dá, tá tranquilo, estou vivendo bem com isso. Hoje, enquanto você tem seu emprego, enquanto você
não tem uma família, ou se você tem uma família, o seu filho está estudando numa instituição que não é a instituição que você quer, ele está vestindo as roupas que você pode dar, não a que você gostaria, ele está, se ficar doente, talvez ele não tenha um plano de saúde adequado, e aí você não pode dar essas condições. E a vida vai passando e você vai sempre falando assim, não, tá bom, tá tranquilo. E aí você estagna ali no nível técnico. Aí depois a pessoa vai para a faculdade, né? Não, eu vou fazer uma faculdade e tal, e eu vou mudar, vou crescer. E aí, assim, quando você sai da formação de nível técnico, 2, 3 anos para se formar técnico, né? E aí você sai dessa formação e você, sim, Sônia, claro que dá para empreender. Depois de 50, dá para empreender. O Roberto Marinho empreendeu aos 60 anos. O dono do KFC, aos 80 anos, fundou a rede KFC. Claro que dá para empreender. O comandante Rolim, falecido comandante Rolim, dono da TAM. Se você acompanhar a história dele, é uma história incrível. Ele carregava boi num teco-teco depois de tanto tempo. Então, com certeza dá para empreender. Basta você querer, basta você encontrar o seu propósito. Aquilo que você gosta de fazer, aquilo que te dá prazer, uma utilidade e aquilo que vai ter lucro e dá para empreender. Tá? Então, as pessoas viram e falam assim, não, eu vou cursar uma universidade. E aí elas passam ali 5 anos, de repente fazendo uma formação que nem é o que ela queria, talvez é o que o pai gosta, o que a mãe gosta, ou o que o dinheiro dela dá para pagar. E aí ela investe ali por 5 anos, sei lá, numa mensalidade média aí de R$ 900 por mês, vamos colocar esses custos, ao longo de 5 anos ela investiu R$ 54 mil. Tá? Eu não estou falando aqui que ninguém tem que estudar, é óbvio que tem que estudar. Mas estudar nem sempre é a salvação. Tá? E aí quando você pega e vai para um plano de aposentadoria, depois de 40 horas por semana, durante 40 anos, aí você se depara com uma aposentadoria que não era suficiente, porque é 40% daquilo que você ganhava. E aí você para ver que apenas 1% das pessoas no Brasil, elas, quando chegam na idade da aposentadoria, elas têm independência financeira. Ou seja, elas conseguem viver com o padrão de vida que elas tinham. E aí tem 3 padrões, né? Tem a segurança financeira, tem a independência financeira e tem a liberdade financeira. Tá? O que é a segurança financeira? É você pagar suas contas em dia dentro daquele padrão. Tá? Então, eu tenho, sei lá, eu tenho minha casa, eu moro de aluguel, mas eu pago a escola dos meus filhos, eu faço a minha despesa de alimentação, né? Tenho meus hobbies e lazer e tudo mais. Beleza, eu consigo custear tudo isso. E aí, quando eu saio da independência financeira, é que agora eu quero uma casa, agora eu quero um carro melhor, agora eu quero uma escola com um padrão melhor para os meus filhos. Então eu tenho tudo que eu tinha na segurança, só que agora num padrão que eu acho mais adequado para mim, não o que dava para pagar. É o que eu quero. Estou na fase da independência financeira. E aí, se você quiser depois viver de um jeito onde você não tenha trabalho, você tem que chegar no nível de liberdade. E o que é a liberdade? É você deixar de fazer pelo dinheiro, deixar escravizar o seu corpo pelo dinheiro, porque a gente se torna, né, escravo do sistema, vamos colocar dessa maneira, para que o dinheiro passe a trabalhar para você. Então aí você precisa de um planejamento. E aí você tem que fazer o quê? Quando você para analisar isso, esses 3 pilares que eu coloquei, faz uma analogia aí, o Robert Kiyosaki, que é um dos maiores economistas do mundo, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, ele dividiu um quadrante financeiro, onde, de um lado, você tem os empregados, que são pessoas que trocam o seu tempo pelo dinheiro.
trabalham para uma empresa, tá? Trabalham para alguém. Então, empreendem suas horas em função de um salário fixo, tá? E aí você tem os autônomos, que são aquelas pessoas que ganham o quanto produzem. Então, ali está o taxista, está hoje, né, com os aplicativos, está o motorista de Uber, está o motorista particular, está a empregada doméstica, enfim, está o microempreendedor individual. E ele não pode se dar ao luxo nem de ficar doente, porque se ele ficar doente, né, ele não recebe. Ele também não tem férias, porque se ele tiver férias, ele ou tem que colocar alguém ali para o lugar dele, mas ele é autônomo, é ele que trabalha, e aí ele não rende. E do outro lado estão os empreendedores, os donos de grandes negócios, os donos de franquia, onde um sistema trabalha para eles. Tá? Então aí você já tem algo que você empreendeu e aquilo trabalha para você. Então, você tem uma loja, que a loja está trabalhando, né? Os empregados estão ali no sistema padronizado e tudo mais. Você tem um empreendimento de hotelaria, enfim. Você tem alguma coisa ali trabalhando para você, tá? E você tem as pessoas que têm a independência financeira. Então, os investidores, é o cara que aplica na bolsa, é o cara que teve uma renda aí ou herdou de imóveis, de aluguéis, né? Então, o dinheiro passa a trabalhar para ele. E hoje o que eu mais vejo são as pessoas, e já te respondo aí, Theo, são as pessoas querendo empreender, mas não sabem, como o Theo está colocando aí, por onde começar. Não, eu vou fazer alguma coisa, porque eu fiquei desempregado, então eu vou pegar a minha indenização toda e vou aplicar nesse negócio. Vou fazer isso porque vai dar certo, porque o fulano fez. Não, eu não vou trabalhar para ninguém, eu vou trabalhar para mim, mas eu não sei o que fazer. E aí eu vou falar assim para vocês o quanto custa, por exemplo, na nossa área, hoje está até um pouco banalizado nessa questão de coaching, todo mundo, a gente escuta muito falar que é coaching e tal. Os primeiros coaches que a gente teve foram os nossos pais, né? A gente aprendeu e começou a ter crenças junto com eles e tudo mais. Mas quanto que custa hoje um bate-papo desse? A falta de não escutar ninguém quando eu resolvi pela primeira vez empreender na vida, ter um negócio meu, sem escutar ninguém, 1 hora de bate-papo para me dar uma direção do que eu faria, quais os cuidados que eu teria que tomar, enfim, me custaram 7 anos da minha vida e aproximadamente 300 mil reais. Então, assim, os pilares, respondendo aí a pergunta, até o que você precisa ter eu quero fazer alguma coisa. Primeiro ponto, o que eu sei fazer? Eu não sei fazer nada. Então, o que eu gostaria de desenvolver de habilidade? O que eu gostaria de fazer? Esse é o primeiro ponto, porque você precisa ter prazer naquilo que você vai fazer, tá? Segundo ponto, eu faço isso, beleza, eu estou tranquilo no que eu estou fazendo, e isso aqui é útil para alguém? Tem um nicho que eu possa atender, né? Uma demanda para que o que eu estou fazendo, o que eu estou empreendendo seja lucrativo? Porque se tem utilidade, você pode cobrar por essa utilidade, tá? Então, são os 3 parâmetros que você precisa analisar, tá? Então, ser dono do próprio negócio não é simplesmente locar uma loja de 2 ou de 10 portas, equipá-la, abrir as portas. Você precisa estudar o mercado, você precisa fazer um estudo de viabilidade técnica, você precisa estudar a clientela, você precisa estudar os seus concorrentes, você precisa estudar o seu produto, a sua forma de atender, que é muito importante, a fidelização dos seus clientes. E se aquilo está bom para você. Se você tem um motivo, de fato, para acordar cedo e dormir tarde, todos os dias,
Se você tem um motivo para se dedicar para aquilo que você faz, e depois o que você vai ganhar com aquilo, quais são os seus propósitos? Se é viver só para você, se é olhar só para você, ou se você pode fazer algo por um mundo externo. Então, esses são os parâmetros que a gente tem que observar, né? Fazer por fazer não tem graça, tá? Então, o que eu recomendo para as pessoas é tudo que elas estão fazendo hoje, né? Tá bom para elas? De fato tá bom? Se tiver bom, tranquilo. Não, tá bom agora, mas semana que vem tá legal, mês que vem tá legal, o ano que vem tá legal. Então, assim, para hoje e olha para daqui a 5 anos lá na frente. Como é que você quer estar daqui a 5 anos? E agora pega hoje e olha para 5 anos atrás e fala assim, se eu fizer tudo o que eu fiz nos últimos 5 anos, quais são os resultados que eu... Então, se você quer estar 5 anos na frente, diferente do que você está hoje, você tem que fazer algo diferente do que você fez há 5 anos atrás. É uma projeção. E nada acontece por acaso, tem uma série temporal para acontecer, né? Ganhar dinheiro do nada é tu pegar e jogar na Mega Sena e dar a sorte de ter o bilhete premiado. Mas isso aí é uma em não sei quantos milhões, tá? Então, se você não tá legal, se você tem um plano B para o que você está fazendo, se tudo que você está fazendo agora der errado, você tem um plano B, você tem uma outra alternativa, tá? Então é isso que a gente precisa pensar. E aí, no meu caso, o que aconteceu foi exatamente isso. Eu tinha os recursos que eu precisava, eu estava no padrão de vida que eu achava que estava bom para mim, de forma muito confortável, mas eu não tinha um planejamento. Eu achava que aquela fonte nunca ia acabar. Então, quando a gente vai empreender, a gente precisa fazer uma projeção do que eu quero. Então, se eu vou abrir um negócio, como é que eu vou alavancar esse negócio? Qual é o capital de giro que eu tenho que ter para esse negócio? Como que eu tenho que tocar esse negócio para ele crescer e estabelecer metas? E sempre aumentando o sarrafo. Acabou de bater uma meta, aumenta o sarrafo. Não cai na zona de conforto, não. Assim, com toda a educação do mundo, eu escutei um dia, né, que a zona de conforto ela é um barril lotado de lama. Até aqui. Que você está ali dentro, vou falar um negócio bem legal assim na live, né? Que você está até aqui, mas está aqui, está confortável, está aconchegante, e você só percebe que você está na lama quando você sai do barril. Então, assim, a gente tem a zona de conforto, né? O nosso cérebro, a gente tem um lado racional e um lado criativo. E o lado racional, ele vai sempre nos levar para a zona de conforto. Ele vai sempre nos proteger, tendendo a nos levar para o lado que a gente aprendeu que era o certo. Mas o certo a gente aprendeu com quem? Com quem nos formou, que foram os nossos pais. Ah, eles fizeram errado? Não, eles não fizeram errado. Eles fizeram aquilo que eles achavam que era certo. Mas só que no mundo globalizado hoje, tudo é muito dinâmico. E se você se mantiver no modelo de negócios de antigamente, né? Meu pai, por exemplo, ele se dava ao luxo de abrir a loja dele às 10 da manhã. E tinha gente sentada na porta esperando. É verdade. Para quem conheceu o meu pai, ele foi comerciante Duque de Caxias, seu José das Bombas. Ele chegava na loja às 10 da manhã e tinha gente esperando. Mercado altamente especializado, né? Naquela época se consertava bombas, poços artesianos eram feitos. Então meu pai ganhou muito dinheiro.
Hoje você entra na Casa e Vídeo, hoje você entra no Mercado Livre, compra a bomba e leva para casa e você mesmo instala. Hoje não se faz mais manutenção, mas naquela época o serviço dele era um serviço especializado. Então hoje o que você precisa para empreender é não se preocupar somente com o seu negócio, você precisa se preocupar com a tua clientela. E um detalhe, o teu maior patrimônio, como você estava explicando lá atrás, quando você estava falando sobre mim, são as pessoas, são a sua equipe, é a sua equipe, né? As pessoas que estão dentro do seu negócio são as pessoas que vão te levar para o topo ou são as pessoas que vão te afundar. Então, para você manter a sua equipe motivada, sorrindo, ali numa constância, numa alta performance, você tem que estar muito fechada. E para você ter esse fechamento da sua equipe, precisa de ter algumas estratégias e você precisa desenvolver habilidades de liderança, porque senão você vai perder a sua equipe. Você tem que falar a linguagem que a sua equipe quer escutar, você tem que dar os motivos para a sua equipe sair de casa e fazer o seu negócio acontecer, que é o intraempreendedorismo. Ela que vai levantar a sua bandeira. Ninguém faz nada sozinho. Então, essas são as dicas. E o planejamento financeiro é uma coisa que é primordial e a gente deixa para falar um pouco mais na frente, né? Senão perde um pouco da graça aí. Tá? Eu espero que eu tenha atendido aí dentro dessa live, dentro do propósito dessa primeira live aí, um pouco dos anseios e a gente tem mais coisa pela frente para debater, né? Olha, para a primeira live, apesar aí dos nossos contratempos iniciais, a gente conseguiu cumprir com o nosso horário, Jailton. Era 1 hora, a gente começou por volta de 9h40, ou de 8h40, são 8h40. 9h45, ó, tá vendo? A gente tá bem, a gente tá bem organizado. Então, né? Esse negócio de coach deu Isso. jeito na nossa vida. Não é? A gente aprende a ter gestão de tempo, a ter, né, gestão da nossa vida, né, domínio sobre a nossa vida. E aí as pessoas hoje elas veem, né, o coach, um coach é uma coisa que existe há 40 anos, né, que está lá nas universidades, nas maiores universidades do mundo. Mas está chegando no Brasil há alguns anos, então tudo é novidade e algumas pessoas sem o devido preparo e tal se usam disso e a gente acaba, pô, tu fala que é coach e tal, pô, todo mundo é coach, fazer o quê, né? Mas Na que dá jeito, verdade, dá. o coaching existe há milênios, né? É que se a O gente for maior do entrar aí mundo um pouco foi nessa discussão, né? o maior livro de coaching existe há 2018 anos. Exatamente. Então, amanhã a gente vai lançar. Se alguém quer fazer mais alguma pergunta? Entraram aí mais umas pessoas. Não sei como é que funciona esse contador do Facebook, porque ele flutua bastante, né? Ele fica oscilando. Mas alguém mais quer fazer uma pergunta? Porque senão a gente vai começar a se despedir, né? E fiquem atentos para a agenda, tá? A gente vai fazer de uma, duas. A gente combinou o quê? 2 lives por semana, né, Jailton? Então, assim, Isso. provavelmente a gente vai fazer mais uma ainda essa semana até domingo, já vai ser a segunda, tá? E por que que a gente está fazendo isso, gente? Ainda não está com esse cronograma pronto. O Jailton, ele trabalha por escala e às vezes a escala dele muda um pouco. Então, a gente só conseguiu realmente ele só conseguiu ter acesso à escala dele precisa mesmo, sem chances de alterações, porque ainda pode acontecer, né? Já hoje. Então, mais tarde a gente vai continuar aí conversando para passar esse cronograma direitinho para vocês. E aí a ideia é que a gente até o final de setembro tenha aí mais essas 6 lives, tá? Sempre falando sobre esse tema geral de propósito e empreendedorismo. Na próxima live, eu vou falar um pouco mais de propósito, mas vou estar abordando mais a questão da liderança de si mesmo, né?
Então, é algo bem interessante, gestão de emoções, gerenciamento dos pensamentos, autoconhecimento, né? Já estou dando um spoiler aí. Você quer dar o seu spoiler também? Vai ser essa parte do planejamento, Jailton? Vamos falar de planejamento financeiro, que é uma bem complexa e assim, de antemão, vamos colocar a educação financeira. Eu falo para todo mundo que a má educação financeira, ela é igual uma doença rara. Você acha que só você que tem, você tem vergonha de falar com alguém, e aí quando você toma coragem para falar com alguém, esse alguém fala assim, nossa, eu tô na mesma situação que você. E aí você vê que aquilo não é tão raro, né? Que aquilo é Jailton, achei que muito você já comum. ia dar um spoiler aí na hora que você falou educação. Pera! Que é assim, gente, essa série de lives, no final, a gente vai contar uma coisa muito bacana de um mega projeto, tá? Que eu estou estruturando. Jailton já abraçou o projeto, né? Estamos E isso que é juntos. muito bacana, gente, assim, as relações que a gente constrói, né? O Jailton falou um pouco sobre isso, de relações, da importância de como nos relacionamos, né? Então, eu quero que vocês fiquem com isso aí em mente também, né? Pensem em como estão estruturados. Ah, eu vou revelar esse projeto super bacana e vocês vão curtir muito saber, muito, porque tem muito a ver com esse nosso propósito de vida aí que a gente está falando, sobre educação, né? É algo que é para me ajudar a conquistar o meu propósito maior, que é então é isso, gente. Eu vou encerrar porque a minha internet está ficando muito lenta, tá dando algum problema aqui na internet. Se despede aí, já. Bom, galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. É, como a Jaque falou, a gente se conectou porque existe aí um propósito juntos, e aí quando você está conectado com o seu propósito, os caminhos eles vão direcionando aí para o seu propósito, tá? Então, vem um plano certinho para você. Você tem a borracha na sua mão. Quando você não está ali passando a borracha para mudar o que esse plano está escrito, as coisas convergem e nada muda o seu destino. É o que você faz com o que acontece que vai determinar o seu destino, tá? Gilzinha, tudo bem? Quanto tempo aí? Carol tá falando aí que tá travando, eu também tô vendo aí que tá travando, tá? Então eu vou me despedindo, agradeço imensamente aí a presença de todo mundo. Deixo um beijo grande no coração de vocês e até a próxima então, tá bom? Gratidão, gente. Gratidão. Valeu, pessoal, um beijo grande, fiquem com Deus. Uma excelente semana aí para vocês. Já estamos no meio da semana, uma excelente semana, tá bom? Tudo de bom.